Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e o nosso tema desta tarde é um tema que eu julgo oportuno. Nós vamos falar sobre a reencarnação como a depuração do amor. Mas antes de começarmos o nosso tema, vamos fazer uma prece. Se você desejar aquietar a sua mente, se desejar fechar os olhos, ficando em paz, em harmonia, procurando buscar bons pensamentos, uma respiração mais profunda, algumas respirações mais profundas, mais serenas, mais tranquilas, possamos orar agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente, que nos assiste, que abençoa cada um de nós, que ampara cada um de nós, que nos traga um entardecer abençoado, maravilhoso, que possamos orar pelos nossos enfermos, por aquelas pessoas que estão precisando de uma boa vibração, de um bom pensamento, de uma boa palavra, de uma boa escuta, de prece, aquelas pessoas que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que possam receber a nossa emanação de amor, de paz e de saúde. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Boa tarde, muita luz e conhecimentos a todos no encontro de hoje. É o que a Ângela Sancho nos deseja. Um abraço, Ângela. Um abraço, Tice, também está aí. A Zobaida, que bom. Gente, nosso tema de hoje ele é interessante, porque assim, nós temos pessoas, e não é porque se você está nos assistindo, seja espírita, ou possua outra crença reencarnacionista, porque nós temos muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. Então, o nosso primeiro momento, nós vamos falar sobre alguns pontos lógicos, filosóficos, que ajudam-nos a entender e acreditar na reencarnação. Então, eu acredito que, inclusive, o nosso tema de hoje você possa compartilhar numa boa com outra pessoa que não acredita nisso. E aí, eu gostaria de trazer uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Foi a questão 115, que ele fala assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Por que essa pergunta de Kardec? Porque nós observamos em nosso convívio, em nossa sociedade, em nossos familiares e amigos, pessoas em situações diferentes. Então, nós temos pessoas melhores, boas, outras não tão boas. Então, Kardec pergunta, será que Deus, o Criador, criou pessoas boas e outras más? Olha que interessante a resposta que os Espíritos nos dão. Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes. Você já havia pensado sobre isso? Isto é, sem o saber, sem o profundo conhecimento. E a cada um deu uma determinada missão, a fim de esclarecer e também fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar cada um dos seus filhos do Pai. Olha que interessante isso. Nascemos simples e ignorantes. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer é acreditando que eu não seja reencarnacionista. E aí, acreditando que eu tenha somente uma existência, como é que eu posso sair de uma condição de um espírito que nasceu simples e ignorante e, em uma única existência, progredir de uma forma que eu possa chegar à perfeição, a ser um ser de luz? Será que em uma única encarnação
em uma única existência, em uma única vida, eu consigo fazer isso? Olha que interessante essa reflexão. Uma outra reflexão, eu não vou trazer respostas, tá? A gente sempre vai buscar refletir e a reflexão é de cada um. Uma outra reflexão. Nós encontramos uma diversidade de pessoas na sociedade, como já falamos anteriormente, né? Tanto com relação a culturas, né? Nós temos muitas sociedades distintas, algumas mais simples, outras mais complexas, umas mais próximas, com muita tecnologia, outras mais rudimentares, com menos ensinamento formal, menos conhecimento formal. Outras mais avançadas em questões tecnológicas, culturais, sociais, econômicas. Ou até mesmo em uma mesma família. Nós encontramos pessoas em situações diferentes. E aí fica aquela questão. Será que Deus nos fez tão diferentes? Será que em umas pessoas ele gosta e outras ele não gosta? Será que Deus é parcial? Porque esta seria a única resposta que eu particularmente encontraria refletindo assim de uma forma lógica, de uma forma fria, para poder entender que em uma única existência eu tenha tantas diferenças. Mas nós sabemos que Deus não é parcial. Na verdade, ele nos dá oportunidades sempre. A doutrina dos espíritos, que é uma doutrina reencarnacionista, nos mostra que por meio das diversas vindas à Terra ou outro planeta, nós vamos gradativamente progredindo, evoluindo em conhecimento e em moralidade, em amor, principalmente o amor. Então, é fácil de contrapor a uma pessoa que não acredita na reencarnação, contrapor esses argumentos que Deus não é parcial, que Deus não faz uns bons e outros ruins. Assim, o que seria de nós, como nós poderíamos alcançar a sabedoria e a perfeição de Jesus, de outros seres ao longo da história, ao longo da humanidade e da civilização, tão evoluídos. Mas, por isso que os espíritos afirmam que a reencarnação, ou seja, o retorno à matéria, a oportunidade de reencarnar mais uma vez, ela ajuda em nosso progresso. É como se fosse assim. Ele está nos mostrando que nós, e os espíritos nos falam, que durante o período em que passamos no mundo espiritual desencarnado, na erraticidade, nós temos um propósito. O primeiro, assim que a gente desencarna, alguns de nós vão estar num estado tal de perturbação, de problemas, frutos ainda da existência terrena, ligado à matéria, ligado aos nossos vícios, aos nossos maus hábitos, que ainda sofreremos. Sofreremos da raiva, do não perdão, das posses materiais, da vida que tínhamos na matéria. E isso poderá gerar um momento de indignação, de revolta, de saudade, de revivência do período anterior a que desencarnamos. Mas depois passamos por uma fase de resgate e de tratamento. Sim, tratamento espiritual. Tratamento que vai nos recuperar, inclusive, o perispírito que foi desgastado pelo mau uso. O perispírito é o corpo espiritual, que foi desgastado pelo mau uso na matéria, porque ele sofre as consequências de uma vida desregrada. Depois, passaremos por um período de preparo, de estudos, de palestras, de encontros, reencontros, de orientações, de aprendizado. Mas toda esta fase, ela culmina
com o desencarne, porque é no desencarne que nós temos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos. Colocar em prática o que precisamos melhorar. Podemos falhar? Podemos. Somos ainda seres falhos. Podemos não entender, podemos não aprender, podemos cair ainda no velho hábito, nos velhos vícios, mas Deus, por isso que a reencarnação é a pedagogia do amor, Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de aprendizado, de mudança, de transformação, de renovação. Olha que interessante isso. E é a pedagogia, porque a pedagogia é a área da ciência que nos educa. Educa o espírito ainda que está numa fase de aprendizado, numa fase evolutiva. A Ângela fala que Deus é infinitamente bom, que concede a oportunidade de corrigir as nossas falhas. É verdade, Ângela. Que legal. Então, por meio da reencarnação, como pedagogia do amor, vamos nos preparando, vamos nos burilando, vamos nos lapidando nas camadas evolutivas do ser. Então, é importante que a gente compreenda isso, que a gente reflita sobre isso. Porque nós, de simples ignorantes, seremos seres de luz também. Seremos seres crísticos. Ah, Aníbal, isso é possível? Sim, os espíritos explicam. Os espíritos explicam da possibilidade desse caminho certo. Ele é correto, ele é por aí. Mas o tempo que isso levará depende de cada um de nós. Depende do nosso aprendizado, da nossa disciplina, de querer fazer, de querer se transformar, de querer mudar. Tudo tem seu tempo. Às vezes ficamos batendo cabeça, às vezes ficamos com teimosia. E Jesus, na sua passagem aqui, já nos trouxe muitas lições. Se observarmos os seus ensinamentos, que são simples, mas ao mesmo tempo profundos. Esse irmão maior, já experiente, já um ser crístico, falou dos pontos em que nós caímos, em que nós falhamos, onde nós precisamos nos corrigir, aonde precisamos melhorar. Olha que interessante isso. Mas às vezes ficamos dizendo assim, não, eu vou deixar para a próxima reencarnação. Nessa não tem mais jeito não. Não desista. Até porque, por não nos lembrarmos de nossas existências anteriores, eu, você, não tem noção de quantas vezes já falamos isso. Já repetimos esse jargão. Ou seja, quantas vezes eu já fiz essa procrastinação espiritual? Você já pensou sobre isso? Olha que interessante. Mas também, tudo bem, claro que respeitamos aquele que não acredita na reencarnação. E aí vai falar que são os mistérios de Deus. Só Ele sabe. E é verdade, tem coisas que só Ele sabe, ou que nós ainda não estamos prontos ou preparados para saber. Mas quanto à reencarnação, há muitas comprovações científicas. Há universidades que pesquisaram, que estudaram. Que nós temos, às vezes, demonstração em casos de crianças, aptidões inatas. Como isso é interessante. Há um comentário que Kardec faz naquela questão 71, em que ele pergunta em que se sustenta, em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E aí Kardec, nesse comentário, fala assim, a doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir que os espíritos muitas vezes possuem muitas existências sucessivas, Kardec diz que essa doutrina, esse dogma, esse entendimento, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Olha que legal. Para conosco, que se acham em condição moral inferior.
é a única que nos dá explicações com relação à vida presente, fruto da vida passada, e nos traz possibilidades futuras, nos fala do futuro, nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz esperanças e oportunidades de mudar. Nos oferece o meio de resgatarmos os nossos erros por meio de nossas provações. E aí Kardec arremata finalmente dizendo assim: a razão nos indica isso e os espíritos ensinam, afirmam. Olha que interessante. Às vezes, não estou dizendo que toda vida é assim. Quando a gente fala que é a pedagogia do amor, às vezes nós temos desafetos em existências anteriores, desentendimentos. E esses desafetos, na maioria das vezes, acontecem com aqueles com quem mais convivemos próximo. Sim, às vezes numa relação afetiva, às vezes numa relação familiar, numa relação comercial, amigos, e que por alguma razão, por algum motivo, por alguma ocorrência, o outro tem raiva de mim. Eu lhe fiz algo que ele não gostou, nós não nos entendemos, ele não me perdoou e ele desencarnou. E aí, provavelmente, dependendo como seja a sua condição espiritual e esse não perdão, ele vai ficar sofrendo. Ele vai querendo que eu repare ou que eu passe pela mesma coisa que ele passou, pela mesma desgraça que ele passou. E o pior, que ele continua passando. Como a gente vê isso em reuniões mediúnicas? Por quê? Por ele não perdoar, ele fica repetindo, reprisando a mesma história. Então, aquilo já aconteceu, mas devido a esse não perdão, ele reprisa. E num plano espiritual, a nossa existência ela é mais plástica, ela é muito sutil. Então ele fica reprisando, ele fica revivendo, ele fica o filme passando. Ele rebobina o filme, ele volta e ele repete novamente aquela mesma sequência. E com isso ele vai ficando com mais raiva. Por mais que ele esteja me obsediando, que eu esteja sofrendo, ele não enxerga isso. Ele acha que é pouco, porque quanto mais ele enxerga, mais ele sofre. E ele não percebe que o meu sofrimento ainda repara, não apaga o fogo que ele tem. Isso é tão interessante. Há uma passagem do Evangelho em que um dos evangelistas conta uma história de Jesus que ele diz assim: se você está no templo e chega o momento de você querer colocar uma oferta lá no ofertório, né? Um presente, uma moeda no ofertório, e você, ao caminhar com a sua oferta, com a sua moeda, você se lembra que há alguém que tem alguma coisa contra você, guarda aquela moeda e volta e reconcilia-te com teu inimigo enquanto vocês estão andando juntos. Enquanto ele está caminhando junto com você, e com isso ele não vem a morrer, e com isso ele vem a cobrar do juiz a dívida que você tem com ele. Então, o que Jesus quis mostrar é que, enquanto caminhamos juntos numa encarnação, eu tenho a melhor oportunidade da vida de pedir perdão, de buscar me reconciliar com aquele que eu estou desentendido. Porque depois que ele parte em corpo, ele pode em espírito querer que eu pague essa conta. E não tem desejo de esperar que a justiça divina se faz. E sabe como a justiça divina se apresenta? Quem sabe eu e aquela pessoa que eu tenho um débito com ela, não venhamos no mesmo lar, ou não sejamos um possível amigo, ou tenhamos a oportunidade de conviver por conta de terceiros juntos. E aí às vezes eu não gosto, eu me desentendo, é algo que eu não sei explicar, mas Deus está nos dando uma oportunidade de retornar de alguma forma juntos, para que a falha que eu tenha cometido perante Ele possa ser reparada. E como reparada? Pelo amor. Não precisa que a reparação se dê na mesma moeda ou da mesma forma. A nossa imaturidade espiritual, a nossa imperfeição, faz com que creiamos que o mal que eu faça ao outro tenha que ser pago da mesma forma. Ou seja,
nós ainda estamos, às vezes, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Há uma frase, um comentário do Décio Iodli, um médico, espírita, palestrante, que eu acho muito interessante. Imagine que o Aníbal, em uma existência passada, por tanta ruindade, ele matou muitas pessoas queimadas. E aí, quando eu entro em contato com o mal que eu fiz, quando eu estou no plano espiritual, preparando o meu planejamento reencarnatório, eu peço, eu prevejo, devido ao mal que eu causei de ter queimado tantas pessoas, que eu tenha que morrer queimado. Isso aí seria a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Isso foi da época de Moisés e Jesus procurou trazer a lei de amor. Então o Décio Iodli ele fala o seguinte: imagine que você, para reparar esse mal que você fez, que eu fiz, eu peço o seguinte: deixa eu vir como médico. Como médico, deixa eu cuidar de pessoas queimadas. Ou então ser um pesquisador para fazer uma descoberta de um tecido, de materializar, né, de construir, de produzir pele sintética. De que eu possa descobrir um medicamento, uma pomada, sei lá, um produto que possa diminuir o calor do fogo. Ou uma roupa que faça com que as pessoas que tenham que conviver com fogo, tipo bombeiros, eles não sejam queimados. Olha que interessante essa visão da reencarnação, da pedagogia do amor. Eu não preciso ter a mesma dor, o mesmo sofrimento para aprender. Basta eu ver o sofrimento do outro. E aí eu posso pedir para melhorar, para fazer algo que repare, que resgate, que corrija, que evite o mal maior. Eu não preciso morrer da mesma forma. Isso é muito interessante. Então, com a reencarnação, Deus nos dá uma nova oportunidade existencial de aprendizado, de progresso e, principalmente, de se entender com aqueles que nós nos desentendemos, de reparar, de corrigir. Olha que interessante isso. Então, a justiça divina se expressa pelo amor. Se demonstra pelo amor, que foi a lei que Jesus veio nos ensinar. E aí o que é mais legal é porque quando eu acredito numa vida única, numa única existência, há a história das penas eternas. O Paulo Portela fala assim: como Ivone do Amaral, que foi suicida e reencarnou com a missão de ajudar os suicidas. É verdade, Paulo. Excelente, muito bem lembrado, né? E para ela era difícil no começo. Ela lembra que desencarnou várias vezes por um suicídio, né? Então ela é reincidente. Então foi até uma oportunidade não só de ajudar, mas dela se ajudar também, dela se libertar desse mal, desse problema que ela já carregava. Então, com a reencarnação, a gente aprende que não existem penas eternas. Que não é porque eu errei que agora eu tenho que pagar a vida toda. Não. Mas essa pena eterna ela vai durar até eu me arrepender. Até eu compreender que eu tenho que mudar. Que aquilo está fazendo mal à minha pessoa. Que aquilo está fazendo mal a terceiros. Enquanto eu não perceber isso, essa pena é eterna. Até que dure. Até que eu me arrependa, até que eu tente corrigir, reparar o erro que eu cometi perante terceiros. E, na maioria das vezes, essa reparação de existências anteriores ou daquele que não está mais reencarnado é por meio de uma nova reencarnação. Um enredo que é construído, uma história que é construída, permitindo que nós nos reencontremos. E assim, a gente tem uma nova oportunidade. Então é interessante, outro dia eu li um texto que eu achei interessante. Por que é que eu reencarno? Há vários motivos que eu preciso reencarnar, porque a gente já está caminhando para o final. Nossas lives do Entardecer Espírita têm sempre 30 minutos de duração, algo rápido. E aí eu procuro ser o mais objetivo, não dispersar, não ficar com muitas firulas. E esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, depois a gente coloca no YouTube e no Spotify em vídeo. Você pode compartilhar, pode assistir outras vezes.
Então, por que a gente reencarna? Eu reencarno, você reencarna para continuar o que você já começou. Imagine que nós, como espíritos simples e ignorantes, como pergunta Kardec e os espíritos respondem, sejamos um livro, o livro do Aníbal Albuquerque. O livro, né, do Paulo Portela. Esse livro está em branco nas nossas primeiras existências. E nós vamos escrevendo esta história. Então, a cada reencarnação, eu escrevo um capítulo, que ele continua sendo reescrito na erraticidade, que é o período em que eu estou desencarnado, lá no plano espiritual. Quando eu vou reencarnar, é um novo capítulo desse livro, que esse enredo tem a ver, é a continuação da história anterior. Então é um grande livro que está sendo escrito, capítulo a capítulo. Olha que interessante. Então, nós reencarnamos para isso. Eu também reencarno para consertar o que precisa ser consertado. O amor tem que prevalecer. Por isso, ao longo das existências, a gente vai ajeitando, juntando os pontos que estão desamarrados, desatando os nós que estão causando problema, que estão engodados. O perdão deve acontecer. Isso é fato, por isso que Jesus fala que a gente precisa perdoar muito mais do que 70 vezes 7, não só 7 vezes. Eu reencarno também, além de consertar, perdoar, transformando o ódio em amor. Quem sabe um filho que reencarna na minha família vem para eu cuidar, e cuidando eu trazer o amor. Amar, cuidar e assim reparar o mal que eu tenha cometido àquele filho ou àquela filha na existência anterior. Não é sempre assim, mas muitas vezes acontece. Eu reencarno para aprender o que eu não aprendi. E às vezes eu preciso de várias existências para aprender. Eu sou teimoso, eu sou repetente, eu sou reticente. Mas o que é uma reencarnação? 2, 10, para milhões que eu vou ter que fazer? Deus é paciente. Deus é amoroso. Ele sempre vai me dar uma nova oportunidade. Mas se a gente puder tomar essa consciência e evitar a procrastinação espiritual, seria maravilhoso. Então, aprender o que eu não aprendi. Então, eu vou reencarnar em situações ou em circunstâncias que demonstram aonde eu preciso melhorar, aonde eu estou falhando já há algumas existências anteriores. A vida me coloca nestas circunstâncias para eu progredir. Ou, mesmo que eu já tenha progredido, eu seja testado, eu seja passado pela prova na casca do alho, para ver se realmente eu superei essa falha moral, esse mau hábito, se eu já adquiri uma virtude nova. E por último, que eu achei interessante neste texto, aprimorar sentimentos. Que legal! Você sabia que a sua mãe, a minha mãe, que a maternidade, ela não aparece da noite para o dia? O espírito, na verdade, é assexuado. Nós reencarnamos várias vezes como homem, várias vezes como mulher. E não é das primeiras existências femininas que a mulher já está pronta para a maternidade. Ela vai sendo burilada em várias reencarnações femininas para se preparar para a gestação, para querer ser mãe, para cuidar, para amar incondicionalmente e não abandonar. Então, aquelas mulheres que porventura, que ainda não aceitam a maternidade, é o seu tempo. Lamentavelmente, aquelas que a abandonam, haverá uma forma dela corrigir, dela reparar, dela aprender. Então, é aprimorar sentimentos. Então, o espírito vai se depurando. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, na psicografia do Chico, é a última coisa que eu irei falar, até para que respeite o tempo, que no meu relógio aqui já deu. André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, fala assim: maternidade é sagrado. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos
na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. Repetindo, frase de André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, psicografada pelo nosso querido Chico. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. Por isso que a reencarnação é a pedagogia do amor. Esse papel sublime, os hindus na Índia usam a figura de Deus como Deus Pai e Deus Mãe. Pai, no sentido dele nos ensinar as coisas, mas mãe no sentimento da maternidade, da criação da natureza na criação do ser. Deus tem essa figura dupla no hinduísmo, de pai e mãe. Então que nós possamos pensar na reencarnação, na oportunidade que nós estamos tendo e que não percamos a oportunidade. Assim, meus queridos e amados irmãos, agradeço por esse momento. Vamos nos despedir com uma pequena prece de gratidão, que possamos aproveitar os ensinamentos trazidos por Jesus, por Kardec, pelos bons espíritos que procuram abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para o amor, para o perdão, para a vida do espírito, porque é a vida primária, é a vida principal, que possamos compreender e desta forma ajudar-nos na nossa caminhada evolutiva. Abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Amém. Um abraço a cada um de vocês e até o próximo sábado.